Oi gente, como vocês estão? E hoje eu vou te ensinar essa linda bolsa colorida, que por sinal está um espetáculo e eu sei que vocês vão amar fazer porque ela é bem fácil. Mas antes de começarmos, já se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para receber os nossos vídeos e nos segue lá no Instagram e no TikTok. E vamos para mais uma aula que eu estou ansiosa para ensinar essa bolsa para vocês. Nessa aula, nós vamos utilizar 5 cores de fio de malha. Estou utilizando o cappuccino, o rosa bebê, o rosa flamingo, o champanhe e o verde oliva. Todas essas cores, elas são da cartela de cores da Amorino. Nossos fios são todos prêmios e tem a numeração 36. Você vai precisar de uma agulha número 7, uma cola para tecidos, uma tesoura, uma agulha de tapeceiro, 1 metro de corrente com 2 mosquetões, uma etiqueta e um botão imantado. Você vai iniciar a sua bolsa pela base oval. Então você pega o seu fio, laça na agulha e faz o primeiro ponto. A gente vai trabalhar 14 pontos. Esse daqui já vamos contar como um, certo? E agora a gente vai fazer mais 13. Fizemos aqui, ó, 14 pontos. E agora a gente vai inserir a nossa agulha nessa segunda correntinha aqui. Aqui tem uma, você vai inserir a sua agulha nessa segunda correntinha. Insere a agulha, laça o fio, traz e faz um ponto baixo, certo? E você vai concluir todas essas carreirinhas aqui com pontos baixos até chegar no finalzinho da sua carreira. Para quem tem dificuldade em fazer base oval, eu fiz um vídeo ensinando passo a passo de como fazer essa base. Então você pode dar uma passadinha lá antes de assistir esse vídeo. Chegamos aqui no final. Esse último ponto aqui é aquele primeiro que fizemos lá no início, ó. Então, a gente vai fazer mais um ponto, certo? E agora, a gente vai fazer a curvinha para poder preencher todo esse lado. Então, você vai colocar mais 2 pontos dentro desse mesmo ponto aqui, ó. 1, 2. Não fique preocupada se abrir esse buraquinho, você pode ajustar ele no final. O segredo é você ir ajustando a sua peça na medida em que você for fazendo ela, tá bom? Então agora você vai concluir todo esse lado aqui pra gente fechar aqui a outra curvinha no final. É interessante você também já ir escondendo esse fio aqui, ó, o fio inicial, porque aí você não vai ter trabalho na hora de fazer os acabamentos, já que ele já vai estar escondidinho. Cheguei aqui no meu penúltimo ponto, ó.
Fiz aqui o meu penúltimo ponto, esse daqui. Agora, aqui, a gente vai fazer mais um ponto para totalizar 2. Aqui nós temos um, certo? Que a gente fez lá no início. E aqui nós temos o segundo. Agora, nós vamos fazer mais um aqui dentro para totalizar 3 pontos e fechar a nossa curvinha. Então, você insere a sua agulha e faz um ponto, certo? E olha só como já tá ficando a nossa base. Aqui, você vai folgar um pouquinho a sua corrente, ó. E nesse primeiro ponto aqui, nessa primeira correntinha aqui, a gente vai fechar a nossa base. Então, insere a agulha de trás pra frente, pega a alcinha e leva lá pra trás. Insere a sua agulha por baixo das duas alcinhas, ó, dessa alcinha aqui, certo? Coloca a sua alça na agulha e você vai pegar o fio do novelo e vai puxar ele pra frente. Muitas pessoas têm dificuldade em fazer essa base e eu tô te ensinando da forma mais simples e fácil possível, tá vendo? Bem simples de fazer. E aqui nós vamos começar a fazer aumentos para nossa base crescer, tá? Então você faz aqui, ó, um ponto baixo, certo? E você vai fazer outro ponto baixo dentro do mesmo ponto de base. Perceba aqui. Aqui a gente tem um ponto, aqui tem outro e aqui tem outro. Então, foram os 3 pontos que fizemos para poder curvar a nossa base oval. E agora, a gente vai fazer 2 pontos dentro do mesmo ponto de base. Então, vai totalizar aqui 6 pontos. 2 aqui, 2 aqui e 2 aqui. Esses 2 nós vamos fazer agora. Os 2 daqui, a gente só vai fazer quando a gente concluir toda essa parte aqui e voltar. Então, vamos lá. Aqui fez um, certo? Fizemos um. Insere a agulha no mesmo local, puxa e faz outro ponto. 2 pontos de base, 2 pontos altos, 2 pontos dentro do mesmo ponto de base. No próximo, vamos fazer mais 2. Totalizou 4. Agora, a gente vai concluir essa carreirinha aqui com pontos baixos normal. Um ponto baixo para cada ponto de base. Chegamos aqui no finalzinho, ó. Primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto. Fizemos o nosso último ponto sozinho e aqui vamos fazer 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto de base, para totalizar 6 pontos, tá? Nesse daqui a gente vai fazer 2. Nesse próximo, mais 2. Nesse próximo, mais 2. E agora, a gente vai concluir também essa última carreirinha aqui, para totalizar os 6 aqui, tá bom? Aqui falta mais 2, ó. Então, vamos trabalhar essa carreira todas em pontos baixos, um ponto baixo em cada ponto de base. E eu vou concluir aqui e venho com vocês quando eu for finalizar a nossa base. Voltei aqui. Vamos finalizar com mais 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto de base.
E vamos fechar a nossa carreirinha aqui. Cortei aqui meu fio, tá? E você puxa todo o seu fio lá pra trás. E agora, a gente vai fazer o fechamento aqui, ó. Puxa a correntinha lá pra trás, o fio. E aqui atrás, você vai inserir a sua agulha por trás desse nó e puxar o seu fio pra dentro, ó. Tá vendo? Vai ajustando. E olha como ficou a nossa base. Escondi todo o meu fio, certo? E agora vamos fazer a subida. Se vocês prestarem atenção, aqui nós temos uma sequência de correntes, tá? A gente vai começar a nossa subida pegando sempre a primeira alcinha. E essa a gente vai deixar para ficar um efeito bem bonito na nossa bolsa, tá bom? Então, você vai inserir a sua agulha, ó, no meio dessa correntinha, para sair aqui atrás, ó, por baixo desse nó, tá bom? Ó, você insere a sua agulha no meio para sair por trás do nozinho, certo? Então, vamos lá. Inseriu a agulha, ó, inseri a agulha no buraquinho, tá vendo, ó? Deixando sempre essa e pegando essa. Inseri, saiu lá atrás. Peguei o meu fio, coloquei na minha agulha e trouxe pra cá. Agora a gente vai fazer um ponto, ó. Fizemos um ponto, certo? Esse fio inicial, a gente vai esconder na medida que formos fazendo esses pontos aqui, tá bom? Então, você já pode ir escondendo ele, para que ele não dê trabalho a você depois. No próximo, você vai pegar também no meio, sair lá atrás do nozinho, ó. E o fio inicial sempre aqui, para poder esconder, tá bom? Então, pega ele da altura e faz um ponto. Entra novamente no próximo, faz um ponto. Entra novamente no próximo, faz um ponto. E assim você vai fazendo. Durante toda a sua base vai ser feita de pontos baixos, certo? Não vai ter aumento aqui, nem vai ter aumento aqui. Toda essa carreira vai ser feita de pontos baixos. Então, não tem segredo, você vai repetindo esses pontos até chegar lá no finalzinho. Perceba que a nossa peça já vai dando uma curvada, ó. E olha o efeito lindo que fica, tá vendo? E você continua fazendo até chegar lá no final. Vou concluir aqui e volto com vocês. Cheguei aqui no finalzinho da nossa primeira carreira de subida, tá? Vou fazer aqui o último ponto. Ó, fiz aqui o último ponto. E agora, vamos fazer o fechamento. Insere a sua agulha por trás das duas alcinhas. Pega o seu fio, leva lá pra trás, tá? E agora, gente, nós vamos trabalhar pontos baixos centrados, tá? A nossa carreira de subida, na verdade, toda a nossa bolsa, ela é trabalhada com pontos baixos centrados. Então, o que é o ponto baixo centrado? O ponto baixo centrado é aquele que você pega no centro do ponto, no meio do ponto. A nossa base, a gente fez pegando por baixo dessas duas correntinhas, ó. Certo?
O ponto baixo centrado, ele é pego aqui, ó, no centro desse ponto, tá? Sempre no meio dele, no meio do ponto, tá bom? Então, o que é que você vai fazer aqui? Você vai inserir a sua agulha para sair no meio do nó, tá vendo? Ó, aqui sempre vai existir esses nozinhos aqui, ó. E a nossa agulha sempre tem que sair no meio deles, no meio dessas duas alcinhas aqui, ó, tá? Então, a gente coloca a nossa agulha, o nosso fio na agulha e puxa o fio do novelo pra frente. Ó, ele vai sempre estar assim, ó, centralizado, tá? Um ponto vai estar dentro, no centro do outro ponto, tá bom? E tá aqui também não tem segredo, você sempre vai pegar no centro, ó. Fez um ponto baixo, entrou, puxou e fez um ponto baixo. Você sempre tem que estar olhando atrás também, se ele está saindo no centro, ó. No centro do nozinho, tá vendo? E você vai fazer esse procedimento em toda a sua carreira também. Então, a gente só vai trabalhar desse jeito. Eu vou concluir, certo? Essa parte, essa primeira carreirinha. E eu volto com vocês pra gente fazer a nossa segunda parte, que é o ponto diferente, né? Que a gente vai aprender aqui hoje. Então, eu vou concluir aqui e volto com vocês. Cheguei aqui no último ponto da nossa peça, tá? Vamos fazer aqui o último ponto baixo centrado. E vamos fazer o fechamento. Você vai fazer a mesma coisa, tá? Leva o fio lá pra trás. Ó, levou lá pra trás. E agora, a gente vai inserir a agulha por baixo, por cima dessa alcinha, por baixo desse ponto. Aqui, ó. Tá vendo? A gente vai inserir a agulha aqui, tá? Pra gente poder fazer o próximo ponto. Ó, inseriu a agulha aqui, saiu lá atrás, puxei o fio pra frente. Inseri a minha agulha na outra alcinha que eu deixei, tá? Peguei o fio e puxei. Olha aqui que lindo. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa. Vem pra próxima, que é essa daqui. Insere a agulha, sai lá atrás, puxa o fio da altura, ó, e faz outro ponto. Vem na próxima, puxa o fio do novelo da altura e faz outro ponto. Na próxima, puxa o fio do novelo da altura e faz outro ponto. E olha só como vai ficando a nossa bolsa. Ela dá um acabamento bem bonito. E você vai fazendo esse contorno por toda a sua peça, tá? Não tem segredo. Vai sempre pegando por baixo, deixando as alcinhas. Ó, sempre deixando as primeiras alcinhas, tá bom? E você vai fazendo até concluir a sua peça. Eu vou concluir aqui a minha peça e volto com ela quando eu estiver finalizando essa outra carreirinha. Cheguei aqui no final da nossa carreira, vou fazer mais um ponto, tá? E agora, a gente vai fazer o fechamento e mudar a cor da nossa linha, tá bom? Então, você vai aqui, ó, corta o seu fio, cortou o fio,
dentro daquele nozinho, você entra, puxa o seu fio pra dentro e ajusta. Ajustou aqui, ó. Vamos fazer a segunda subida. A princípio, a sua bolsa vai ficar um pouquinho troncha, mas quando você for fazendo a subida das carreiras, ela vai ajustando e ganhando a sua forma. Agora, nós vamos fazer a segunda parte, né, da nossa bolsa, a segunda carreira, tá? Eu vou entrar com a cor cappuccino, certo? Você vai pegar a sua agulha e vai inserir ela aqui, ó, no centro, certo? No centro do ponto, nesse centro aqui, tá bom? No meio dessas duas correntes aqui, ó. E agora, pra gente fazer a troca de cores, você vai inserir a sua agulha no centro desse ponto aqui, ó, sempre no meio deles, tá? Insere a agulha no centro, ó, pra sair aqui atrás e vem fazendo mais um ponto, tá bom? Antes de a gente iniciar a nossa segunda carreira, deixa eu explicar para vocês como vai ser a subida dessa bolsa. Fizemos aqui duas carreiras de pontos baixos centrados. E depois que finalizamos as duas carreiras de pontos baixos centrados, fizemos esses pontos aqui por cima, tá? Esses pontos alongados. Nessa segunda parte, a gente vai fazer também a mesma coisa. Nós vamos fazer duas carreiras de pontos baixos centrados e depois que finalizarmos as duas carreiras de pontos baixos centrados, nós vamos fazer os pontos alongados, tá? Então, aqui fizemos um ponto, vamos pegar no centro do ponto, sair lá atrás e fazer mais um ponto, ó. Sempre no centro do ponto, tá bom? No centro do ponto. Lembrando que você pode também estar escondendo esse fio aqui, ó, já na medida que você vai fazendo os seus pontos. Esse daqui, antes de você iniciar esses, você pode já esconder esse fio para você não ter trabalho no final. Eu vou esconder aqui por baixo desses pontos, tá? E aí vai facilitar muito quando a gente concluir o trabalho. E esse a gente vai fazendo aqui. Pontos baixos centrados. Faz duas carreiras de pontos baixos centrados para em seguida fazer os pontos alongados, tá? Olha só. Vou fazendo aqui e volto com vocês quando estiver pronto. Cheguei aqui no final, tá? Da nossa carreira. Vamos fazer aqui o último ponto. Chegamos aqui no fechamento. Você vai inserir a sua agulha no centro do ponto, tá? Inseriu no centro do ponto, pegou o fio, puxou e fez outro ponto baixo centrado. E agora você vai fazer novamente outra carreira de pontos baixos centrados, tá? Pega no meio do ponto e vai fazendo seus pontos baixos. Da mesma forma que a gente iniciou nessa carreira aqui. Vou fazer aqui e volto com vocês
quando eu estiver concluindo. Cheguei aqui no meu último ponto, tá? Vamos fazer mais um. Fez mais um. Vamos fazer lá o nosso fechamento. Leva lá pra trás, sempre ajustando a sua peça, tá? Levou lá pra trás. Agora, a gente vai inserir a nossa agulha novamente no centro desse ponto aqui rosa, ó. Inseriu a nossa agulha, tá? Pegou o fio do novelo, trouxe pra frente, deu altura. E agora faz o ponto alongado. Fez aqui o ponto alongado primeiro, vamos para o próximo. O próximo. E olha só como vai ficando a sua peça. Pronto, meninas. Daqui por diante, a gente vai fazer esse mesmo procedimento, tá bom? Eu vou concluir esse trabalho e quando eu tiver no final com as minhas carreiras, eu venho aqui e a gente vai fazer a medição da nossa base e a medição do comprimento da nossa bolsa, tá bom? E aí você pode estar fazendo a quantidade de carreiras que você achar melhor, mas eu vou fazer aqui uma quantidade boa e volto com vocês pra gente finalizar. Oi, meus amores, cheguei aqui no final da nossa peça e olha a perfeição. Gente, eu tô amando essa bolsa. Olha a perfeição desses pontos. Eu, sinceramente, estou apaixonada nessa bolsa. Sério. Vamos concluir aqui a nossa carreirinha, né? A nossa última carreirinha, tá? Fizemos aqui o nosso último ponto. E agora a gente vai cortar o nosso fio. Cortou o fio, traz ele todo pra frente. E vamos fazer aquele fechamento que a gente sempre faz no finalzinho das carreiras, tá? Achei a minha agulha de tapeceiro, ó. Coloca a agulha. Põe ele aqui, passa por baixo das duas alcinhas. Ajusta, tá? A peça. E agora você vai inserir ele pelo mesmo lugar. Dentro, passando por baixo desse nozinho aqui, tá? Vai ajustando a tua peça para ela ficar bem linda. Ó. E agora você vai pegar esse fio e vai esconder por baixo dos pontos, certo? Vai escondendo. Depois que concluir, é só passar uma colinha e já vai finalizar a sua peça. Vou esconder aqui e volto com vocês. Pronto, pessoal, terminamos aqui, certo? A nossa peça linda e maravilhosa. E agora a gente vai fazer o acabamentozinho aqui do final, ó, pra gente concluir essa parte, tá bom? Ó, você vai pegar o seu fio e você vai fazer aqui, deixa eu começar daqui. Você vai fazer pontos baixíssimos, tá? Pegou aqui, ó, e vai fazer pontos baixíssimos. Ao invés de fazer assim, tá? Um ponto baixo, você vai pegar e inserir aqui, ó, do lado.
puxou o fio e fez um ponto baixíssimo. E vai ficando assim, ó, bem certinha a sua peça, tá? Então, você vai fazendo esse procedimento por toda a sua peça até você finalizar. Olha que lindo. Cheguei aqui, ó, no final, vou fazer o meu último ponto baixíssimo. E agora eu vou cortar o meu fio. Trouxe ele todo pra cá. E agora eu vou fechar essa carreirinha de pontos baixíssimos. Você insere a sua agulha por baixo dessas duas alcinhas, ó, desse primeiro ponto baixíssimo, traz o fio. E dentro do mesmo lugar, para sair lá atrás, você insere a sua agulha também. E agora, com esses fios aqui, ó, você vai fazer a mesma coisa. Você vai esconder esses fios por baixo desses pontos, tá? Terminei aqui, certo? Já coloquei a plaquinha, tá bom? Olha como ficou a nossa peça. Linda, com um acabamento perfeito, tá? Agora, vamos fazer a medição, né? A nossa peça ficou medindo 21 centímetros por 16, tá? A nossa peça ficou medindo 21 por 16. Então, esse é um tamanho bem legal para bolsa, tá? É uma bolsa simples, ela pode ser usada em qualquer ocasião, tá? E agora, a gente vai colocar as correntes. Eu escolhi essa corrente aqui, ó. Ela é de 2 alças, tem os mosquetões. E aí, a gente vai inserir essa argola. A gente vai inserir essa argola na lateral da nossa bolsa, tá? Olha que linda fica a nossa bolsa. E aí, a gente vai finalizar com o botão imantado, tá? A gente vai inserir o botão imantado aqui, ó, para ela poder fechar. Como não tem segredo, é só você fazer a costura do botão. Eu vou colocar aqui e volto com vocês. Finalizamos nossa peça e olha que linda ficou a nossa bolsa. Gente, sério, eu amei esse modelo. Eu achei super fofa e essa combinação de cores ficou um espetáculo. Coloquei aqui já também o botão imantado, tá? E ficou linda a nossa bolsa. Espero que vocês tenham gostado. Eu aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!